exercício, gente, você tinha a resposta dele aqui em cima, ok? Esse primeiro exercício, a resposta dele está aqui. Porque olha que isso aqui é exatamente isso aqui. É a mesma coisa. Mesma coisa. 5x multiplicando 2x ao quadrado mais 4x mais 3. Certo? Essa é a forma fatorada. Qual era o original? Como é que a gente retrocede para o polinômio original? 5x vezes 2x ao quadrado. 5 vezes 2, 10. X vezes x, x a terceira. 5x vezes 4x. 5 vezes 4, 20. X vezes x, x ao quadrado. 5 vezes 3, 15. E só copia o x. Exatamente a mesma coisa que você tinha aqui. Certo? Efetuamos o produto. Tem uma distributiva, vai fazer 5x vezes 2x ao quadrado. Lembra, multiplicação de polinômios, o prof já deu essa aula, já explicou isso. Parte numérica multiplica com a parte numérica, parte literal multiplica com a parte literal. Ok? Mas vamos lá. Que polinômio você obteve no item anterior? O mesmo do polinômio original que a gente tinha aqui. Então, esse primeiro exercício só está te mostrando o quê? Que você fatora um polinômio e que se você multiplicar de volta o teu polinômio fatorado, ele tem que voltar para o polinômio original. Número 2. Vamos fazer a fatoração. Dá uma olhada aqui. Você tem o 5 e você tem o 15. Ah, o que eu tenho em comum aqui? Somente o próprio 5. Certo? O que a gente faz, então? Deixa o 5x aqui fora e dentro do parênteses eu coloco x menos 3. Por quê? Lembra que eu fatoro, mas se eu multiplicar o fatorado, ele tem que voltar para o original. 5x vezes x. 5x ao quadrado. 5x vezes o menos 3. Menos 15x. Olha aqui, dá uma olhadinha para a parte numérica já. Ó. 18, 6 e 12. O 6 é comum ao 18 e é comum ao 12, certo? Então, a gente já percebe que pode trabalhar com o 6 aqui fora. Ah, e tem x, y em todos. Então, deixo o meu x, y aqui. O que eu vou fazer dentro? Bom, se eu já deixei o 6 aqui fora, quanto que é 18 dividido por 6? É 3. Então, já coloco aqui. Se eu já tenho o x e o y aqui multiplicando, eu só vou manter o x aqui, ó, porque como aqui a resposta dele é x ao quadrado, então eu tenho que ter um x aqui para multiplicar com esse x e dar esse x ao quadrado. O y eu já não preciso ter aqui, porque eu já tenho esse aqui fora que está multiplicando. Aqui já é o próprio 6, certo? Ó, eu estou fatorando pensando que quando eu multiplicar isso aqui, ele tem que retornar para o original. Então, aqui já é o próprio 6. Então, fica só o meu y aqui. Por quê? Porque no resultado eu tenho um y ao quadrado. Se aqui eu já tenho 6xy, eu só preciso do y aqui para fazer y vezes y e voltar a ser um y ao quadrado. 12 é a parte numérica. Então, que número multiplicado por 6 dá 12? O 2. Então, eu deixo o 2 aqui. Como tanto o x quanto o y estão ao quadrado, eu vou deixar um x e um y aqui para depois fazer multiplicação com esse e retornar para esse ao quadrado. Vamos lá. Dá uma olhadinha aqui. Ó. Você tem a parte numérica, tem o 36 e o 9. Tá? Pode utilizar o próprio 9 aqui. Porque 9 vezes 4 dá 36. Daí você tem x, y, z. E aqui também x, y, z. Então, você já pode arrumar aqui, ó. 9xyz. Os expoentes, você pode dar uma analisada. Aqui você vai ter que ter x ao quadrado como resposta. Aqui você vai ter que ter y à terceira. Então, você já deixa o teu y ao quadrado aqui. E z à quarta. Então, já deixa o teu z na terceira aqui. Que daí dentro você coloca só o 4xy mais 1. Por que mais 1, prof? Como é que esse 1 vai virar tudo isso aqui? 9 vezes 1 dá 9. X, y ao quadrado, z à terceira. Não tem nenhuma parte literal aqui. Então, ela é apenas copiada. E com isso, você faz de volta o teu 9x, y ao quadrado, z à terceira. Última, olha aqui. Última desse exercício, né? 7, 14 e 7. Olhei para a parte numérica. Bom, posso usar o próprio 7, porque ele é divisor de 14. Ou 14 é múltiplo de 7. Então, faz o que a gente quiser dizer aí, certo? Então, já posso usar o 7. Ok. 7x ao quadrado, então ele multiplica com o x ao quadrado. Menos 14 ele multiplica com o 2x. E o mais 1, porque ele multiplica 7 vezes 1. Ok?
Também poderia, aqui tá te dando duas opções, tá? Não é que uma coisa depende da outra. Você poderia fazer dessas duas maneiras. Poderia fazer assim, que devido aos exercícios que a gente vem fazendo, esse aqui parece o mais... parece que está seguindo a mesma lógica dos anteriores, tá? Mas nada impediria que você fizesse isso aqui, tá bom? Aqui, gente, já é produto notável, tá? Ele já é aqui o segundo caso de produto notável, o quadrado da diferença, tá bom? Que você poderia escrever, então, dessa maneira, ok? Poderia ter feito assim, poderia ter feito assim. E pode deixar os dois também aí, sinalizando que as duas maneiras estão corretas, ok? A número 3 diz assim, utilize a representação dos modelos geométricos. Eu acredito que os modelos geométricos vão ajudar bastante vocês agora. Então, olha só, representação dos modelos geométricos, tá? Onde você tem quadrado, vale x ao quadrado. Por que que a gente chama o quadrado de x ao quadrado? Querido, isso aqui você vai ter de novo lá no nono ano, quando você for aprender função quadrática, tá? A gente vai trabalhar de novo com essa parte geométrica. Então, olha só, por que x ao quadrado? O que a gente faz quando calcula a área de um quadrado? Não é lado vezes lado? Então, x vezes x, x ao quadrado. Então, a gente representa pelo quadrado, tá? O x ao quadrado. Aqui está dizendo que tem 3x ao quadrado, por isso 3 quadrados azuis. Depois, mais 5x. Por quê? Porque aqui o ladinho a gente chama ele de 1, tá? E esse lado aqui, ó, ele tem o mesmo tamanho desse lado aqui. X vezes 1 é x. Então, esse retângulozinho é só x. Você disse que ele tem, aqui diz que tem 5x. Então, ó, um x, outro x, outro x, outro x, outro x. 5x. E 2, que são os dois quadradinhos. Certo? Então, representamos geometricamente os nossos polinômios. Queridos, importante que você monte isso formando um retângulo. Tá? Eu não posso só colocar os 3 quadrados mais as 5 barrinhas. Até poderia, se eu tivesse 3 cubinhos para encaixar do lado. Como eu tenho 2 cubinhos, não dá, tá? Preciso de mais um. Então, sempre monta fazendo formar um retângulo. Ele tem que fechar um retângulo certinho, daí você tem certeza que fez corretamente. E agora, a gente escreve o polinômio de forma fatorada. E agora é bem interessante você perceber que você vai ter o lado do retângulo vezes o outro lado do retângulo. Quer ver, ó? 3x mais 2. Porque agora você tem aqui, ó. Esse ladinho aqui, ele vale x, esse lado vale x e esse lado vale x. 3x. Mais 2. Por quê? Lembra que eu falei que esse ladinho aqui do retângulo vale 1, né? Então, 1 mais 1 é 2. Então, ó, 3x mais 2, tá? É esse lado aqui. Vezes... O que a gente tem aqui nesse lado? Nesse lado aqui tem x e aqui tem 1. Então, aqui, ó, x mais 1. Então, quando você monta... Por isso que eu falei que o modelo geométrico pode nos ajudar muito, tá? Por quê? Ele te diz aqui o que você tem que fazer, ó. 3x ao quadrado é 3 quadrados. 5x, 5 barrinhas. E o 2, que são 2 quadradinhos. Encaixa isso formando um retângulo. Depois que você encaixa formando um retângulo, é só você copiar um lado vezes o outro. Tá? Se você tivesse escrito aqui primeiro x mais 1 vezes o 3x mais 2, também estaria certo, porque você sabe que a ordem, né, de uma multiplicação não altera o resultado. Então, esse exercício 3 aqui, ele deixa muito, assim, concreto, muito visível o que a gente faz. Quer ver? Ó, letrinha B. 4x ao quadrado mais 6x mais 2. Então, nós vamos usar 4 quadrados, 6 retângulos e 2 quadradinhos pequenos. Então, olha aqui, 4 quadrados, 6 retângulos e 2 quadradinhos pequenos. Mas, prof, como é que eu ia saber que eu tinha que arrumar exatamente desse jeito? Você só tem que arrumar para formar um retângulo. Se você conseguir formar um retângulo, não se preocupe, estará certo. Então, agora, o que a gente tem que fazer aqui? Lado vezes lado. Um lado tem 2 quadrados, portanto, 2x. Ó, 2x mais 2, certo? Ó, porque só a medida desse lado é x e só a medida desse lado é x. Então, 2x. E a medida desse ladinho aqui é 1, mais 1 é 2. Então, 2x mais 2 que multiplica. A medida do outro lado. X mais x mais 1. 2x mais 1. Então, assim, digamos que você precisa fatorar e você não está conseguindo olhar aqui e ver que o que você tem em comum entre eles, vai para o geométrico. Vai dar certo. Ok? Vai para o geométrico que vai dar certo. E pode ver que aqui no geométrico fica assim
muito visual o que a gente está fazendo, porque daí o polinômio te diz as peças que você tem que usar e depois que você forma um retângulo, você tem a distribuição pronta ali, da forma fatorada. Letra C. Você vai usar 3 quadrados, 7 retângulos e 4 quadradinhos. Então, eu tenho aqui 3 quadrados, 7 retângulos, ó, 4 aqui na sequência, mais 3 aqui e mais 4 quadradinhos. Formei um retângulo grandão. Agora, o que eu preciso? Só preciso ver aqui, ó. Eu tenho esse lado, mais esse lado, mais esse lado. Então, 3x e aqui os ladinhos que vale 1. Então, 3x mais 4 e aqui x mais 1. Se eu fizer desse lado, também vai dar x mais 1. Se eu fizer aqui desse lado, também vai dar 3x mais 4. Você entende que daí também, nem importa qual é o lado que você escolher, obrigatoriamente você vai encontrar 3x mais 4 vezes x mais 1. Ou, no máximo, vai inverter a ordem, x mais 1 vezes 3x mais 4. Pessoal, então, letra D, certo? 2x mais 1 vezes o x mais 2. 3x ao quadrado mais 3x significa que nós teremos 3 quadrados e 3 retângulozinhos. Bem fácil de montar o retângulo maior com eles. E agora a gente tem aí, então, que 3x e x mais 1, certo? O 3x, como ele não está somando com nada, ele pode até ficar fora do parênteses, tá? 3x que multiplica x mais 1. Só ficou dentro do parênteses esse aqui porque tem soma. Esse aqui, como não tem soma, ficou fora. 3x vezes x mais 1. O exercício 4, agora ele vai ser o contrário. Ele vai te dar a parte geométrica e você tem que dar o polinômio. Tanto a forma original como a forma fatorada. Então, ó, você tem 1x ao quadrado mais 3x, certo? Se a gente juntar eles ali, né, grudar eles e formar um retângulozinho, você vai ter ali x desse lado que multiplica x mais 3. Nesse caso aqui, era só colocar um quadradinho amarelinho embaixo de cada um dos retângulos verdes, né? Grudar tudo e você tem um retângulo formado. Mas a forma original, ó, é a mais fácil de fazer. Você só avisa, ó. Ah, cada retângulo vale x, então tem 3x. E cada quadradinho vale 1, então eu tenho 3. 3x mais 3 é a forma original do polinômio. Forma fatorada. Ah, se eu juntar esses 3 verdinhos, botar os amarelinhos embaixo, eu vou ficar com... Aqui desse lado eu vou ficar com 3, que é o que está aqui. E nesse lado eu vou ficar com x mais 1, que vai ser o amarelinho aqui embaixo. Então, 3x mais 1. Letrinha C. Ó, tenho 4x ao quadrado mais 2x. Certo? Só de olhar, ó. 4 quadrados é 4x ao quadrado. 2 retângulos, 2x. Então, o polinômio original está aqui. Então, aqui a letra D, nós temos 2x ao quadrado mais 4x mais 2, certo? 2x ao quadrado mais 4x mais 2, que é o que a gente vê aqui nas figurinhas. Podemos organizá-los. Aqui ele já está utilizando o produto notável, tá? Já está colocando ali como x mais 1 elevado a 2, tudo isso vezes 2. Queridos, a número 5, observe a seguinte equação. 2x mais 1 vezes x menos 1 igual a 0. Seu lado esquerdo é formado pelo produto de 2 fatores, certo? O lado esquerdo é o lado de cada igualdade, né? 2 fatores, tá? Produto de 2 fatores, multiplicamos esses 2 fatores. Com base nisso, respondam. Quais são esses fatores? Gente, primeira pergunta da número 5 é brincadeira, né? Quais são os fatores? 2x mais 1 e x menos 1, certo? São os 2 fatores que a gente está vendo aqui. Ele já avisou, o lado esquerdo é formado por 2 fatores. Quais são os fatores? Tá aqui, 2x mais 1 e x menos 1. Pronto. Quais são os valores de x que satisfazem cada fator ser igual a 0? Ali manda ser cuidadoso com o primeiro fator, só porque vai virar uma fração, tá? Gente, olha só, vou pegar então esse aqui, tá? Vocês tinham todo o exemplo aí na parte teórica. Quando ele pede para você igualar a 0, tá? Se você disser que isso aqui é igual a 0, e o que a gente faz depois de uma equação? Ah, a gente troca esse menos 1 para o outro lado e vai ficar x igual a 1. Não é isso que acontece? Se você recebe x menos 1 igual a 0, daí esse menos 1 passa para o outro lado mais 1 e eu fico com x igual a 1. É só isso que você tem que fazer na letra B. E por que manda ter cuidado com esse primeiro aqui? Porque você vai ter, olha só, 2x mais 1 igual a 0. Ah, o mais 1 passa para o outro lado, menos 1. Eu fico com 2x igual a menos 1
Tá, mas eu não quero o valor de 2x, eu quero de 1x apenas. Então, o meu 2 que estava multiplicando passa dividido. Então, eu fico aqui com x igual a menos meio e x igual a 1. Porque esse 1 que era negativo passou para o lado positivo. Esse 1 que era positivo passou para o lado negativo. E o 2 que estava multiplicando passou dividindo. Então, quais são as soluções da equação? X igual a menos meio e x igual a 1.